De Amós, o lecionário nos apresenta hoje o capítulo 5. Nós vamos ler desde o começo, porque o capítulo 5 é muito importante. Ele contém um canto fúnebre do profeta. Amós é um profeta agricultor popular. Talvez fosse algo como um repentista daqueles dias, alguém que fala verdades incômodas e que é realista. Ele está interpretando historicamente aquele momento do Reino Norte de Israel, está vendo a invasão que acontecerá e está dizendo: vocês estão anestesiados por causa dos pecados de vocês. Então ele diz: ouvi esta palavra que eu levanto contra vós, uma lamentação, casa de Israel. Caiu, não mais se levantará a virgem Israel. Foi atirada sobre o próprio solo, não há quem a levante. Pois assim diz Yahvé Adonai: a cidade que sai à guerra com 1000 ficará com 100, e a que sai com 100 ficará com 10 na casa de Israel. Ou seja, ele está prenunciando a invasão que vai levar todo mundo embora e vai arrasar com aquela terra. Pois assim dizia Yahvé à casa de Israel: procurai-me e vivereis. Ou seja, o Senhor mais uma vez faz um apelo através do profeta para que o povo o busque. Mas não procureis Betel, o santuário do norte. Não vades a Gilgal, e por Bersabeia não passeis, 2 santuários ao sul. Pois Gilgal será realmente deportada e Betel se tornará uma iniquidade. Ou seja, o Senhor se levanta contra aqueles templos religiosos responsáveis por anestesiar a consciência de quem estava pecando e achando que bastava oferecer a Deus um culto para que ele seja aplacado. Mais uma vez, procurai Yahvé e vivereis, para que não penetre como fogo a casa de José, ou seja, as tribos do norte, Efraim e Manassés, e a devore sem que haja em Betel quem o apague. No santuário de Betel ninguém vai apagar esse fogo. Quando Deus manda, não tem quem possa apagar. Eles são aqueles que convertem o direito em absinto e a justiça deitam por terra. Ou seja, ele está falando dos juízes. Eles convertem o direito em absinto, ou seja, o direito se torna um veneno. O direito é usado para matar. E a justiça, eles derrubam, eles jogam fora. Essa imagem de derrubar a justiça, de derramá-la, de fazer como se faz com um copo, ela vai aparecer num sentido inverso um pouco adiante. Ele, o Senhor, é quem faz as Pleiades e o Órion, as 2 constelações mais visíveis na Terra Santa, que converte em manhã as densas trevas e o dia em noite escurece. Ou seja, ele está acima da fatalidade dos astros, ele está acima do ciclo da natureza. Noite, manhã,
para derramá-la sobre a face da terra. Yahvé é o seu nome. Ele é quem lança destruição sobre o forte, e a destruição vem sobre a fortaleza. Ou seja, quando o Senhor tira a força do forte, ele se faz fraco. Quando o Senhor fere a fortaleza, ela cai. Ou seja, vocês estão achando que podem manobrar a situação. Vocês estão enganados. A soberania de Deus está acima do universo inteiro. Eles odeiam o que junto à porta faz acusações. A porta é um lugar muito importante. Nós lemos no livro de Ruth, no capítulo 4, logo no comecinho, os juízes assentados às portas, assim como no capítulo 21 do Deuteronômio. Os juízes naquele tempo ficavam na porta da cidade. Então ele está dizendo, eles odeiam aquele que junto à porta faz acusações. Quem é que faz acusações na porta? É quem está acusando os juízes de serem injustos. Esse é o objeto de ódio. Eles querem calar aqueles que denunciam o crime dos juízes. E de quem fala com integridade, sentem repugnância. Lá vem o chato, lá vem aquele que sempre diz o que é desagradável. Por isso, visto que pisoteais o pobre, e dele tomais o tributo do trigo, ou seja, ele está falando do suborno. O pobre, para ter justiça, ele tem que subornar, ele tem que dar tributo. Vós que construístes casas de pedra lavrada. Na época, casas de pedra eram construções luxuosas. As casas se construíam com vigas e com alicerces de madeira e eram cheias de barro ou de algumas pedrinhas. Não, estes aqui constroem casas de pedras lavradas. Vós não habitareis nelas. Plantastes vinhas seletas. Não bebereis o seu vinho. Pois conheço vossas muitas transgressões e vossos graves pecados. Vós que sujeitais o justo, aceitais suborno, e os indigentes à porta defraudais. Defraudam o indigente. Vejam como essa leitura é atual, né? Porque quantas pessoas que são pobres não têm condições de pagar um advogado? Estão presas por falta de recursos. Ficam anos presas. Até que uma defensoria possa, meio de mau gosto, de pouca vontade, ajudá-las. Agora, um rico, ele tem condições de pagar. Ele é rapidamente libertado. Um pobre, para receber o que lhe é devido num processo, espera anos. E muitas vezes, quando chega, ele já está à beira da morte, se é que já não morreu. Tudo isso é muito atual. Por isso, o prudente naquele tempo se calará. Ou seja, o profeta está dizendo, né? Ele diz, o prudente naquele tempo se calará, pois é um tempo mau. Ou seja, ele está dizendo, eu não sou prudente, eu falo mesmo. Eu não sou prudente, eu não sou cauteloso. Eu falo e, portanto, sei muito bem que vou pagar por aquilo que eu digo, porque eu sou um desses que estou aqui na porta da cidade e estou dizendo o que está acontecendo. Procurai o bem e não o mal para que vivais, e assim Yahvé, Deus dos exércitos, esteja convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem. Estabelecei à porta o direito. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do resto
de José. Ou seja, o profeta está dizendo, tudo vai ser destruído. Talvez, se vocês praticarem algo da justiça agora, um resto ficará. Talvez. Por isso, assim diz o Senhor Yahvé, Deus dos exércitos, em todas as praças lamúrias, em todas as ruas dizem, ai, ai, chamarão o agricultor para o luto, e para as lamúrias aqueles que conhecem cantos fúnebres. As carpideiras, né? E em todas as vinhas haverá lamúrias, pois eu passarei em teu meio, diz Yahvé. Vejam bem, isso aqui é o contrário da Páscoa. Ele diz, eu passarei em teu meio. Vai ser uma Páscoa invertida, uma antipáscoa. Na Páscoa, Yahvé passou libertando o povo do Egito, os primogênitos do faraó e dos egípcios morreram, mas os primogênitos dos hebreus viveram. Aqui é o contrário. Eu vou passar e vai haver luto por todo lado. É uma Páscoa invertida. Não adianta vocês quererem celebrar a Páscoa enquanto vocês estão fazendo o contrário do que eu mando na minha aliança. Eu vou fazer uma antipáscoa no meio de vocês. Eu vou passar sim, mas para destruí-los. Ai daqueles que anseiam pelo dia de Yahvé. Ai daquele, é um outro ai. Ai daqueles que, ou melhor, é o primeiro ai. Ai daqueles que anseiam pelo dia de Yahvé. Por quê? Havia ainda naqueles dias uma concepção de um Deus tribal. A hora que chegar o dia de Yahvé, ele vai salvar a nossa tribo. Ele vai salvar de quem é do nosso lado. Vamos ver onde vai dar isso. De que vos servirá o dia de Yahvé? Ele é trevas e não luz. É como um homem que foge de diante do leão e se encontra com ele o urso. Imagine isso. Você está fugindo do leão e dá de frente para um urso. Ou como quem vai para casa, apoia sua mão na parede e a serpente o morde. Ou seja, você sai correndo de um perigo, chega em casa, fecha a porta. Encosta a mão da parede, está ali a víbora venenosa para te matar. É pesado. Não é o dia de Yahvé trevas e não luz? E obscuridade sem claridade? Ou seja, vocês estão com uma esperança torta. O dia de Yahvé vai desmascarar o mal que vocês fizeram. E aí ele diz palavras fortes contra o culto. Odeio, rejeito as vossas festas, as vossas solenidades. Não encontro prazer em vossas assembleias. Pois se fazeis subir a mim holocaustos, em vossas oferendas não encontro agrado, e os sacrifícios pacíficos de vossos animais cevados não contemplo. Ele mencionou os 3 tipos de sacrifício: os holocaustos, as ofertas e o sacrifício, e os sacrifícios pacíficos. Ele diz, eu não suporto isso, eu viro o rosto, eu odeio, eu aborreço, eu abomino. Tira de diante de mim o vozerio dos teus cânticos, a música das tuas harpas não ouvirei. Quer dizer, os louvores que vocês levantam para mim me dão nojo. Embora Oséias é que vai explorar a metáfora do homem traído, aqui é como se nós víssemos algo assim. Sabe quando você sabe que está sendo traído e chega o adúltero te dando juras de amor, te louvando, fazendo uma serenata para você, e aquilo que te dá aversão, é isso. É isso. O que ele quer? Ele diz, mas flua como água o direito e a justiça como torrente permanente. Ele não está falando de uma chuva sazonal, ou dessas torrentes que explodem no deserto em algumas épocas do ano. Ele está falando que a água que flui como um rio, isso tem que ser a justiça.
e o direito. Ou seja, ela tem que correr habitualmente pelo meio da cidade. Acaso sacrifícios e oferendas me apresentastes no deserto durante 40 anos, casa de Israel? Ou seja, os israelitas ficaram 40 anos no deserto, ora marchavam, ora paravam. Eles não tinham condições de oferecer sempre sacrifícios. Carregastes Sacut, vosso rei, e Caivã, imagens vossas, a estrela de vossos deuses que fizestes para vós. Isso aqui são nome de duas divindades, Sacut, da Assíria, Caivã, da Babilônia, que são nomes do planeta Saturno, a quem esses povos adoravam. Então ele está dizendo, vocês estão adorando Saturno? Vocês estão adorando esses deuses? Deportar-vos-ei para além de Damasco. Ou seja, eu vou levar para a terra que está para além da Síria. Ou seja, eu vou levar vocês para a terra dos deuses que vocês estão adorando. É a ele que vocês estão buscando. Vocês não estão fazendo fluir a justiça, vocês estão pegando a justiça e derramando por terra. Então eu vou levar vocês para além de Damasco. Ai dos que estão despreocupados em Sião, dos que confiam no monte da Samaria, onde está o templo da Samaria, os notáveis da primeira das nações, a eles acorre a casa de Israel. Aqui ele está também acusando Judá. Ai dos que estão despreocupados em Sião. Estão lá em Judá, no sul. Dos que confiam no monte de Samaria. Os notáveis da primeira das nações, a eles acorre a casa de Israel. Passai a Calene e vede. Ide de lá a Emat, a grande. Descei a Gat dos filisteus. Ele está dando toda uma cartografia, uma geografia. Calane, uma cidade síria. Emat, Calane Amorreia, uma cidade dos amorreus. Emat, uma cidade síria. Gat, uma cidade da Filístia. Ele diz, vede, olhem lá. Sois melhores do que esses reinos? Ou seja, esses reinos foram conquistados pela Assíria. Vocês estão achando que vocês são melhores do que eles? Ou suas fronteiras são maiores que as vossas fronteiras? Vós que afastais o dia mau e fazeis aproximar-se o trono da violência, os que estão deitados em leitos de marfim, veja a opulência, a arqueologia encontrou mesmo leitos de marfim ali na região da Samaria. E se estiram em seus divãs, os banquetes eram dados não em mesas com cadeiras, mas em divãs. Que comem cordeiros do rebanho, ou seja, cordeiros que eles não foram criados soltos. Eles são cordeiros criados para serem comidos, portanto tem carne macia. E bezerros do meio do estábulo, ou seja, que não foram para o campo, que cantam ao som da harpa, como Davi inventam para si instrumentos de canto. Ou seja, Davi cantava para Deus, vocês estão cantando para vocês mesmos. Que bebem vinho em taças. Na verdade, o hebraico diz tigelas, ou seja, vocês estão bebendo muito vinho. Estão se embriagando. Unge-se com os mais finos óleos. Óleo aromático, peça de luxo. E não se afligem com a ruína de José. Vocês estão insensíveis para o que vai acontecer com todo o reino norte, com as tribos de Efraim e Manassés. Por isso agora serão deportados à frente dos deportados, e acabarão os banquetes dos que lá estão retirados. Ou seja, ele faz um canto fúnebre sobre a elite, tanto de Judá quanto de Israel.
Jurou Yahvé Adonai por sua vida, oráculo de Yahvé, Deus dos exércitos. Ou seja, Deus está jurando por ele mesmo. Quer dizer, essa palavra é irrevogável. Eu detesto o orgulho de Jacó. E seus palácios odeio. Deus odeia o orgulho. Odeia a soberba. Ainda mais quando enfeitada, palácios. Entregarei a cidade e tudo o que há nela. E acontecerá que, se restarem 10 homens em uma casa, eles morrerão. E quando um parente e embalsamador carregar os mortos para os tirar de casa, dirá a quem estiver junto à casa. O texto hebraico diz dentro da casa. Há mais alguém contigo? Ele dirá, ninguém. Dirá então, silêncio, pois não há quem se lembre do nome de Yahvé. Pois eis que Yahvé é quem ordena. Ou seja, a imagem é muito forte, todo mundo morto. Então chega um parente distante, vem para enterrar os mortos. Dentro da casa tem um sobrevivente, está lá quieto, no meio dos cadáveres. Ele pergunta, tem alguém aí dentro? Ele diz, ninguém. Silêncio. Não diga o nome de Yahvé, porque Yahvé está furioso. Ele está passando aqui e está fazendo estrago. Essa é a imagem. É a antipáscoa de Yahvé. Correm. Ele abaterá a casa grande, deixando-a em escombros, e a casa pequena, fazendo-a em pedaços. Não importa, ricos e pobres vão sofrer. Correm pelos penhascos os cavalos? Não. O cavalo corre no campo, não no penhasco. Ou ara-se nos penhascos, neles, com bois? Também não. Os bois aram o campo, pois convertestes em planta venenosa o direito e o fruto da justiça em absinto. Vocês transformaram o direito em instrumento para destruir o direito. E vocês transformaram a justiça em instrumento para cometer a injustiça. Os que se alegram pro Lodabar, dizendo, não tomamos Carnaim com nossa força, aqui é um joguinho de palavras. Lodabar significa coisa inútil. Carnaim significa 2 chifres. 2 chifres como sinal de força. Portanto, os que se alegram com poucas coisas, com o que é inútil, dizendo, não tomamos Carnaim com nossa força, ou seja, nós não somos fortes, pois eis que levanto contra vós, casa de Israel, oráculo de Yahvé, Deus dos exércitos, uma nação que vos tiranizará, desde a entrada de Emate, ao norte, até a torrente de Arabá, perto dos árabes, ao sul. Esse é o capítulo 5 e 6 de Amós. Isso tudo tem muito a ver com tudo que acontece em nossos dias. Com quem não respeita nem a lei de Deus, nem a lei da igreja, nem a lei dos homens, não respeita o direito que os pobres têm, não respeita a falta de recursos que alguns têm, que não conseguem acionar a justiça por nada. Esses dias me mandavam um vídeo de um homem que, pai de família, a casa dele foi invadida. 3 bandidos de saidinha. Eles iam abusar das filhas dele e da mulher, e ele, para defendê-las, matou os 3. Foi para a cadeia. Então, ele questionava, ele é como um Amós, ele questionava o juiz, no trecho que me mandaram, e disse, a sua caneta serve para prender pessoas como eu e soltar pessoas como eles. Eu estou defendendo a minha casa. E se o senhor entrasse na minha casa para fazer aquilo
que eles iriam fazer, eu faria o mesmo com o Senhor. Ou seja, que justiça é essa? Quem pode usar a justiça, mesmo as leis da igreja, para praticar a iniquidade como meio de fazer a própria vontade? Isso é abominável aos olhos de Deus. Queridos irmãos, uma sociedade que caminha assim, um mundo que caminha assim, não vai muito longe. Porque quando não existe mais o direito e a justiça, o que passa a existir é a lei do mais forte. Portanto, peçamos ao Senhor que sensibilize o nosso coração, que sensibilize o coração de todos os nossos irmãos e irmãs, para que nós não sejamos insensíveis, para que nós não vejamos a destruição da casa de José, para utilizar a metáfora aqui utilizada por Amós, e estejamos tão contentes celebrando a nossa copa, tomando as nossas cervejas, comendo os nossos churrascos, que não vejamos o que acontece. Nós vivemos num contexto assim, né? São Paulo é a cidade que tem uma grande quantidade de condomínios fechados. Há 20 metros de favelas. E os dois mundos vivem paralelamente, coexistem, sem sensibilidade nenhuma. Sabem qual é o segundo país do mundo que tem mais helicópteros privados? É o Brasil. O primeiro são os Estados Unidos. Ou seja, há tanta gente completamente embriagada com o sangue de quem precisa morrer para viver. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda essa sensibilidade profunda, que nos faça realmente ter o coração desperto para a caridade do Evangelho. Então, queridos irmãos, nós entendemos que um bando de porcos vale muito mais do que a vida de um homem. Vale muito menos do que a vida de um homem. Como esse endemoniado de Gerasa. Jesus não tem dúvida. Manda os demônios para os porcos para mostrar que a vida de um ser humano vale mais do que toda uma manada. Quando muitas vezes nós tratamos uma manada como se fosse mais importante